Durante o tempo da Quaresma, as leituras nos fazem meditar sobre as práticas quaresmais. Ontem, por exemplo, a parábola do juízo final tratava sobre a esmola. O evangelho de hoje trata da oração. Aqui no evangelho de São Mateus, Jesus ensina o Pai Nosso no contexto do Sermão da Montanha, quando ele está falando de oração. Lá no evangelho de São Lucas, são os discípulos que, vendo Jesus orar, pedem a ele que os ensine a orar. O Pai Nosso é a oração perfeita, porque nos foi ensinada pelo próprio Deus. Assim como também no Antigo Testamento nós temos o livro dos Salmos, que é um livro de orações. E uma vez que esse livro compõe o cânon das Escrituras, é palavra de Deus. É palavra de Deus e ao mesmo tempo prece. Portanto, são palavras que Deus mesmo nos dá para nós nos dirigirmos a Ele. Deus põe na nossa boca palavras que nós podemos usar para nos dirigirmos a Ele. O modo de invocá-lo. E como diz a primeira leitura de hoje, a palavra de Deus é eficaz. Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente, assim a palavra que sai de minha boca não voltará para mim vazia, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi. A palavra de Deus é viva e eficaz. Portanto, também é eficaz essa palavra que Deus nos dá para nós dirigirmos a Ele. Mas aqui no Evangelho de São Mateus, dentro desse ensinamento sobre a oração, Jesus nos alerta a respeito do perigo de multiplicarmos as palavras. Não rezeis como os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Porque, como nós sabemos, a oração não existe para nós convencermos Deus a fazer a nossa vontade. Então não se trata de uma argumentação. Também não é uma forma de nós informarmos a Deus quais são as nossas necessidades para que Ele então nos atenda. Porque como o próprio Jesus diz, o nosso Pai sabe do que precisamos muito antes que nós o peçamos e conhece até melhor do que nós mesmos quais são as nossas reais necessidades. Então a oração se presta a que nós unamos a nossa alma a Deus, a crescermos na intimidade com Deus, que a nossa alma se eleve até Deus para se unir a Ele. Por isso é que é possível orar até mesmo sem palavras. A oração, quando produz essa união entre Deus e a alma, ela como que deságua no silêncio, na contemplação, de modo que até mesmo sem palavras é possível orar.
Orar não é dizer muitas palavras. Orar é elevar a alma a Deus, é unir-se a Deus. E por isso, Jesus nos faz esse alerta. Ele nos dá estas palavras, a oração do Pai Nosso, que mais do que uma oração, é um modelo de oração. Deve inspirar a nossa oração. Mas Jesus nos adverte para que nós não tenhamos uma mentalidade mágica. Eu cumpro determinado ritual, eu digo determinadas palavras e pronto. Eu posso manipular Deus, eu posso forçar Deus a fazer a minha vontade. Isso não é a oração cristã, assim rezam os pagãos, que têm uma mentalidade mágica. Quando orardes, não useis muitas palavras. O nosso intelecto é discursivo, então na oração nós vamos dialogando com Deus, mas o objetivo disso é que a nossa alma se una a Deus. Esse é o propósito. Não que Deus se convença a fazer a nossa vontade, mas que nós conheçamos e nos disponhamos a fazer a vontade de Deus. Assim como pediram os discípulos, também nós peçamos hoje a Jesus que Ele nos ensine a orar, que Ele nos ensine a arte da oração para nós orarmos eficazmente, para que a nossa oração seja eficaz, ou seja, que ela nos coloque em comunhão com Deus, nos conecte com Deus. Amém.